Boa tarde, somos a Igreja do Nazareno em Edimburgo e estamos nesse endereço aí que você pode ver no ecrã, no número 3 da Rannoch Terrace, em Clemiston. Temos o nosso culto em inglês todos os domingos às 11h30 da manhã, e se você tiver condições e quiser chegar um pouquinho mais cedo, ainda tem a oportunidade de tomar um chazinho conosco. E à tarde, às 15 horas, temos a nossa reunião presencial, né, em língua portuguesa. Também na quarta-feira temos pelo Zoom uma reunião de oração que acontece às 8 da noite. Então todos são bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Ok, hoje então nós vamos estar partilhando esse tema, né? Celebração como uma atitude. Mas afinal, o que significa celebrar, né? Eu vou partilhar aqui o texto bíblico, lá em Salmo número 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, com cântico, né? Uma outra versão diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Glória a Deus. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Mas eu gostaria de partilhar nesta tarde que celebrar ao Senhor não significa apenas cantar e louvar o seu nome quando estamos na igreja ou quando selecionamos uma canção, mesmo quando estamos a conduzir, né, quando estamos a dirigir, colocamos lá um louvor e cantamos e celebramos a Deus. Não é apenas quando estamos cantando, né? Celebrar significa uma atitude interior do nosso coração, uma atitude de quem reconhece a soberania de Deus. A soberania de Deus. Celebrar a Deus passa por aí, reconhecer que Ele é soberano. E quando nós reconhecemos que Deus é soberano, isso nos leva a confiar mais no seu amor e na manifestação do seu poder, né? Uma coisa está ligada à outra, é como se fosse uma escada, né? Vamos degrau a degrau, né? Vamos avançando nesse reconhecimento, né? Saber que Deus governa não apenas a minha vida, né? Mas Ele governa tudo que está interligado, tudo ao meu redor, cada detalhe da minha família, daqueles que fazem parte, né, da minha família. E quando nós pensamos nas nações, tudo está debaixo do comando e da autoridade do Senhor. Ele é soberano. Eu creio que nesses dias, mais do que nunca, temos que reconhecer isso, entender, né? Deixar que essa realidade desça até os nossos corações e traga mudança de atitude. E uma das mudanças de atitude que Deus deseja de nós é uma atitude de celebração, né? Na semana passada nós falamos, refletimos, eu mencionei aquele neurologista, né, psiquiatra, psicólogo, Viktor Frankl, que foi um sobrevivente dos campos de concentração. E ele disse mais ou menos isso. A frase que ele falou está mais bem estruturada, mas eu fiz uma paráfrase, né? Simplifiquei, né? Quando a circunstância não muda, sou eu que preciso mudar, né? Então vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe isso dentro de nós, esse conceito, e que isso possa realmente trazer diferença nas nossas vidas, né? Então, se nós estamos buscando e desejando uma coisa de Deus e aquilo ainda não aconteceu, né? É porque não é ainda o tempo de Deus, ou porque Deus está me preparando, né, para aquela bênção que eu estou pedindo, ou quem sabe Deus está
Ele está preparando para uma coisa ainda melhor. Então, durante esse processo de espera, Deus quer que nós estejamos celebrando. E eu, nesta tarde, eu gostaria de colocar aqui uma pergunta, né, para nós. O que Deus deseja que nós celebremos? Pense nisso. E eu vou partilhar agora pelo menos 3 coisas que eu tenho certeza que Deus deseja que nós celebremos. E isso vai dar um salto, né, na nossa vida espiritual. Pode dar um salto se nós realmente entrarmos nessa atmosfera de celebração, né, como uma atitude na nossa vida. A primeira coisa, celebre quem você é em Cristo Jesus. É importante celebrarmos isso, né? Você é uma nova criatura, né? A palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Então, se você já convidou Jesus para ser o teu Salvador, já fez um convite para ele entrar no teu coração, na tua vida, então você é uma nova criatura, né? Então viva como uma nova criatura. É um desafio para cada um de nós, né? Somos nova criatura, mas vira e mexe estamos olhando para trás e indo buscar lá atitudes e pensamentos e tomar decisões com base na velha criatura. Não, somos nova criatura, gerados, criados em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição espiritual, né? A segunda coisa que está associada a isso, né, de ser uma nova criatura, é que somos perdoados, né? Somos perdoados. E o perdão de Deus nas nossas vidas transcende o nosso entendimento. Na esfera humana, né, dos nossos relacionamentos, nós podemos perdoar alguém, mas infelizmente pela nossa limitação, né, nós podemos nos lembrar daquilo que a pessoa nos fez, né? Podemos nos lembrar, estamos sujeitos a isso, mas a palavra de Deus diz que não é assim com Deus, né? O pecado os nossos pecados perdoados por Deus, para Ele é como se nós nunca tivéssemos cometido aquilo. Que coisa maravilhosa, né? E lá em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Eu não tenho assim grande conhecimento da língua grega, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, eu não conheço muito, mas esse versículo, né, 1 João 1,7, que fala que o seu sangue nos purifica de todo pecado. É interessante que esse purificar, né, esse tempo verbal, é um tempo que não existe na língua portuguesa, chama-se auristo, mais ou menos isso. E é um tempo verbal que significa, que representa uma ação continuada, algo que começou e não para mais. Olha, então é como, vamos aqui trazer uma imagem, né, para nós assimilarmos melhor esse conceito. É como se fosse uma cachoeira, vamos imaginar, né, o sangue de Jesus escorrendo e descendo, sendo derramado, como se fosse uma cachoeira. E cada vez que eu e você cometemos uma falha, um pecado, né, uma transgressão, nós temos acesso a essa cachoeira, né? A cachoeira do sangue, onde jorra o sangue precioso de Jesus. E este sangue nos purifica de todo pecado. E uma vez purificados, diz que também lá em 1 João 1,9, eu vou até mencionar aqui, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse purificar aqui nesse texto, né, significa que do ponto de vista de Deus é como se nós nunca tivéssemos cometido tal coisa. É como se nós nunca tivéssemos feito aquilo, nunca tivéssemos cometido aquele pecado.
Gente, isso é algo assim libertador, isso nos traz aquela liberdade, né? Então temos que celebrar isso, o perdão dos nossos pecados, né? Somos nova criatura, somos perdoados em Cristo Jesus e também somos filhos de Deus, né? Filhos de Deus. João 1,12 diz que Jesus, ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, né, os que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, somos nova criatura, somos perdoados, somos filhos de Deus e muito mais, né? Que eu poderia aqui mencionar N coisas, né? Razões pelas quais nós devemos celebrar quem nós somos em Cristo Jesus. A segunda coisa que Deus deseja que nós celebremos é o que nós temos. Celebre o que você tem. Celebre o que você tem. Né? Não fique como, não tem aquela atitude do copo, né? Metade do copo, né? Metade de água no copo. A pessoa olha e diz, está quase cheio, e a outra diz, está quase vazio. Né? Qual é a tua perspectiva? Você está olhando para aquilo que Deus já tem te dado e tem brotado no teu coração uma atitude de adoração, de celebração, ou você está constantemente observando e focando naquilo que falta, naquilo que você ainda não alcançou. Então, hoje à tarde, o Espírito Santo de Deus deseja que você e eu estejamos celebrando o que nós temos, né? E uma coisa que veio aqui à minha mente para partilhar no topo desse tema, desse tópico, é a paz, né? Nós temos paz no coração, né? Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Então nós entendemos o que? Deus nos dá paz, e neste mundo de tantas incertezas, de tantas coisas, nós não sabemos o futuro, nunca soubemos, mas agora esse futuro que nós não fazemos ideia como será e que ficamos assustados, né? Com as notícias que temos acesso, então vem o medo, né? E mais do que nunca, o que tem acontecido? A ansiedade. O que é a ansiedade? É o medo do futuro. Mas se nós focarmos, né, na paz que Jesus nos prometeu e que Ele nos dá, porque tudo quanto Ele promete, Ele nos dá, está acessível a nós. Deus deseja que você desfrute dessa paz. E onde a paz do Senhor chega, o medo, a insegurança não pode ficar. Né? Não pode ficar. Não, é impossível as duas coisas coexistirem. Né? Se temos paz no coração, a paz nos dá confiança, nos dá certeza, nos dá... Enfim, lança fora todo medo. Né? Se estamos em paz, o medo não terá lugar nem nas nossas mentes e tão pouco nos nossos corações. Amém? Você tem saúde? Se você está agora nesse momento tendo acesso a esse vídeo, está ouvindo e está aí me vendo, né? Estamos aqui interagindo, significa que você está com saúde, né? Você não está num leito de hospital, e mesmo que você esteja num leito de hospital, tendo acesso a isso, celebre o tanto de saúde que você tem, né? Celebre. Pode ser pouca, você pode estar passando por uma situação difícil nessa área, mas celebre aquilo que você tem. Você tem uma família? Celebre a família que você tem, mesmo que... E eu quero abrir um parênteses para dizer que as famílias, todas as famílias têm problemas, né? Os relacionamentos entre irmãos, entre cunhadas, entre sobrinhos, entre pais e filhos, não é 100%, porque todas as famílias
são formadas, são constituídas por pessoas limitadas, né? Pessoas que têm defeitos. Na verdade, todos nós temos defeitos, mas celebre a família que você tem, celebre o trabalho que você tem, né? Se você tem qualquer tipo de trabalho, pode não ser aquele trabalho que você idealiza, aquele trabalho que você tem sonhado, mas se você tem, no final do mês, se você trabalha, no final do mês você tem tido um salário, né? Deus está cuidando de você, então dê graças a Deus por esse posto de trabalho. Para nós que estamos aqui em Edimburgo, né? numa outra cultura, num outro país, e temos sido abençoados, né? por algumas facilidades que temos aqui em várias áreas, né? Então devemos celebrar a Deus por isso também, por essa porta que Ele nos tem dado. Outra coisa importante que devemos celebrar, a natureza ao nosso derredor. Quando você sai, né, estamos aqui no verão, né, temos tido dias agradáveis, dias de sol, então quando saímos para fazer uma caminhada, ou quando viajamos para aqui ou para colar, e olhamos a natureza, né, o verde, o sol, né, sentimos o vento a bater no nosso rosto, vamos também celebrar a Deus pelas obras da sua criação, né? Isso é uma maneira de celebrar, e Deus se agrada quando nós celebramos aquilo que Ele criou, né? E criou para o nosso deleite, para a nossa alegria. Amém? A terceira coisa que eu tenho certeza que Deus deseja que nós celebremos: celebre o que Deus está preparando para você, para mim, né? Vamos ter essa atitude de celebração. Crendo, é tipo assim uma celebração por antecipação. É uma celebração pela fé, né? É pela fé. Celebre o que você crê no seu coração que Deus está preparando, né? Deus está preparando. Nós temos um intercessor junto ao Pai, e esse intercessor é Jesus. E ele está, a palavra diz que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, né? Então Jesus olha para a nossa vida aqui, para as nossas dificuldades, e talvez você esteja a passar por dificuldades nesses dias, então creia que há um intercessor no céu por nós, e há um Deus aqui na terra, há um homem no céu, esse homem é Jesus, e há um Deus na terra, na pessoa do Espírito Santo habitando em nós. E a palavra lá em Romanos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Vamos também pensar nisso e celebrar, né? Crer nos nossos corações que Deus está preparando coisas boas. Há uma canção em inglês que eu tenho ouvido esses dias que diz assim: the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Né? Quanto mais eu te busco, né? À medida que eu te busco, eu te encontro. E quando eu te encontro, eu te amo ainda mais, né? E é também um desafio para nós nesses dias, porque para celebrarmos aquilo que Deus está preparando é um ato de fé, e isso vai requerer de nós buscarmos a presença de Deus. Sem buscarmos a presença de Deus, não vamos conseguir fazer isso, de forma nenhuma. Então lá Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, né? Então a porta da graça está aberta. Podemos buscar a Deus, devemos buscar a Deus, né? E só vamos ter essa consciência, só vamos entrar nessa atmosfera de celebração quando nós verdadeiramente estivermos buscando a Deus, né? Porque buscando a sua presença vai preencher, né, as nossas vidas, e nós vamos ter o quê? Aquela atitude de celebração, vamos ter aquela atitude de espera
de saber esperar e saber esperar em Deus com confiança, né? Não reclamando, mas clamando a Ele pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. Presença de Deus é uma chave para nós. Nós vivemos dias de apostasia. O que significa apostasia? Afastamento da fé, né? Mas só que nesses dias atuais é uma coisa assim bem camuflada. Por quê? Porque as pessoas podem estar com Deus nos lábios, mas não está vivendo aquilo, né? Não está desfrutando, não está vivendo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso que eu quero dizer, né? É como se fosse assim, estarmos vivendo de fachada, né? Um cristianismo de fachada, né? Falamos de Deus, mencionamos a Deus, olha, Deus te abençoe, olha, Deus, eu sou grata a Deus por isso ou por aquilo, mas às vezes é só da boca para fora, né? E Deus não deseja isso. É tempo de nós refletirmos, né? Porque Deus quer que nós andemos na presença dEle com sinceridade nos nossos corações. E nós individualmente sabemos quando nós estamos realmente ali na presença dEle ou quando nós estamos mais ou menos, né? Nós sabemos porque o Espírito Santo testifica, né, dentro de nós a nossa condição, né? Deus está nos chamando para perto dele, né? Deus está, o Espírito Santo está nos atraindo, né? Tentando chamar a nossa atenção para ele e nos atrair a ele. Por quê? Porque ele deseja se revelar a nós, né? Então, durante esse período que você está à espera, né, dessas coisas que Deus está preparando, durante esse período que você tem orado, mas ainda não veio a resposta, Deus deseja se revelar a você e a mim, né? Ele deseja nos preparar para que nós cumpramos o seu plano aqui, neste tempo de vida. E neste tempo de vida aqui, e Ele também deseja estar nos preparando para a eternidade com Ele. É algo que temos que também nos lembrar, não podemos nos esquecer disso, né? Celebrar a Deus é, portanto, uma atitude de adoração, é uma atitude de gratidão, né? É reconhecimento de quem Ele é e o que Ele tem feito por nós. Eu tenho certeza que Deus tem te abençoado, eu tenho certeza, porque o nosso Deus é um Deus cheio de graças, cheio de misericórdia, cheio de bondade, né? Ele tem prazer em nos abençoar porque Ele nos ama, Ele te ama, né? Receba isso no seu coração. Celebrar, amados, para terminar, é entrar numa atmosfera de festa, né? Uma festa espiritual. É deixar de reclamar, vou repetir, e é começar a clamar pela presença de Deus, pelo favor de Deus, né? Aqui vem uma outra coisa na minha mente, né? Quando pensamos em celebração, em festa espiritual, né? A tristeza nos abate. Você concorda comigo? Mas a alegria nos levanta. E lá em Neemias, capítulo 1, versículo 8, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos tristes, abatidos, nós ficamos para baixo, ficamos sem estímulo, sem motivação para fazer aquilo que precisamos fazer, né? E aí começamos a procrastinar, né? Começamos a empurrar com a barriga, né? Começamos a dizer, não, hoje eu não vou fazer isso, amanhã eu faço, né? Amanhã vai ser melhor. E aí, às vezes, passa um dia, passa uma semana, passa um mês e você está ali prostrado, sem prosseguir, sem fazer aquilo que precisa ser feito, né? Porque lembremos o seguinte, aquilo que é para eu e você fazermos, Deus não vai fazer por nós. Pode estar tranquilo, Deus não vai fazer, né? Então levanta, desperta. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Celebração significa estar gozando da paz de Deus, né? Desfrutando dessa paz.
E também significa, né, entrarmos nessa atmosfera de celebração vai trazer o quê? Vai trazer para nós uma preparação para ouvirmos a voz de Deus. Deus deseja falar com você, né? Deus deseja falar. Ele diz, Jeremias lá no capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu não sabes, mas se você clamar, se você buscar a minha presença, eu vou te revelar. Então Deus quer te dar o que? Uma direção. Se calhar você está passando por uma situação que você não sabe a decisão, né, para tomar, você está diante de você uma nova etapa para a sua vida, um novo desafio, e você está ali um pouco inseguro, indeciso. Clame a Deus. Deus vai abrir a porta, Deus vai falar o teu coração. E quando Deus fala, tudo mais se cala. Né? Quando Deus fala, nós ganhamos confiança para avançar, né? Então, entre neste ambiente de celebração, Deus vai se revelar, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar, Ele vai te motivar, Ele vai te consolar se você estiver desanimado, né? Ele vai, e você vai crescer no conhecimento de Deus, né? Você vai se alegrar na presença de Deus, porque a presença de Deus é a única coisa capaz de preencher o nosso vazio existencial, né? A presença de Deus é a única coisa capaz de preencher o nosso vazio existencial, né? Glória a Deus por isso. Muitas das vezes nós oramos e a nossa maneira de orar é uma oração, às vezes de qualquer maneira, né? E é por isso que às vezes não temos resposta, né? Não conseguimos discernir Deus respondendo, porque se calhar estamos orando de qualquer maneira, né? Mecanicamente, né? Só para pedir. Comece a celebrar quem você é em Cristo Jesus, o que você tem, e comece a celebrar aquilo que você crê que Deus está preparando para você. Amém? A nossa mente precisa ser renovada, né? Romanos 12, 1 e 2 diz: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Então as teias de aranha que existem aí dentro dessa cabecinha, essas teias precisam ser tiradas. Esses pensamentos negativos, esses pensamentos que não te motivam, pensamentos errados, que são contrários à vontade de Deus para a sua vida. Então arranca essas teias de aranha e mate essa aranha, porque é a aranha que constrói a teia. Então não adianta só tirar as teias de aranha, mate essa aranha, né? Quebre esse padrão de pensamento negativo e esteja buscando a Deus para que Deus esteja substituindo esses padrões de pensamentos negativos por pensamentos mais realísticos e positivos, baseados nas promessas de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Celebrar, meus queridos, minhas queridas, é uma estratégia de Deus para manter a nossa saúde mental. Vou repetir. Celebrar é uma estratégia de Deus para manter, né? Para promover, para nos dar saúde mental. E todos nós precisamos de saúde mental. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, porque a mental e a emocional estão ali muito pertinho, né? Muito interligadas, e vai trazer para nós também saúde espiritual, é claro, né? Estando na presença de Deus, celebrando a Deus, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo o poder dele, né? Buscando a sua presença. Celebrar nos desprende do que deu errado e nos ajuda a focar para aquilo que Deus tem diante de nós. Então, quando nós celebramos, nós tiramos os olhos daquilo que deu errado
e nós nos voltamos para aquilo que Deus tem para nós, né? Olhando para frente e para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, né? Olhar para frente vai te encorajar, né? A olhar para quê? Olhar para as possibilidades ao teu redor, né? Olhando para frente, você vai olhar também ao derredor e vai ver possibilidades. Enquanto o teu olhar estiver lá atrás, naquilo que deu errado, e enquanto você estiver de cabeça baixa, murmurando e reclamando pelas coisas que você não conquistou, olhe para frente. Esqueça o que deu errado. Volte teu olhar para frente e você vai começar a ver o que? Possibilidade. E outra coisa que eu tenho certeza que você vai ver. Você vai começar a olhar e reconhecer o teu potencial, né? O teu potencial. Dois P's, possibilidade e o potencial que Deus tem colocado aí dentro do teu coração, o potencial que há em você. Última coisa, não inveje ninguém. Não tenha inveja de ninguém. Sabe por quê? Porque você é único. Você e eu somos únicos, únicas. Não há ninguém como você. Então não inveje ninguém, né? Você é único, você é especial. Glória a Deus por isso. Deus tem um plano para a sua vida. Portanto, comece a celebrar hoje, aqui e agora, quem você é em Cristo Jesus, o que você tem, o que você já tem, o que Deus tem te dado em todas as esferas da tua vida, na tua vida espiritual, na tua vida material, tudo que você tem de material e de imaterial e de espiritual, celebre e celebre aquilo que pela fé você crê que Deus está preparando para a tua vida. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, que esta semana, né, a partir de hoje, a partir de agora, seja um tempo de celebração na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você e vai estar te preparando para coisas maravilhosas. Amém? Porque Ele te ama. Fique na paz do Senhor Jesus.